Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Obrigada por estar aqui assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho espera, das pessoas, principalmente nesse período agora pós-pandemia. Já era uma tendência que vinha em ascendência, mas agora a pandemia acelerou essas necessidades de adaptação, de modificação de perfil de funcionário, de colaborador, enfim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, Isso porque o mercado de trabalho ele vai cada vez mais selecionar e contratar profissionais que tenham competências, habilidades, que tenham uma formação independentemente de onde elas foram desenvolvidas. Então o que a gente analisa, fazendo aí um histórico, anteriormente as pessoas não tinham muito acesso a uma formação superior, então era o trabalho mais braçal mesmo. De um tempo para cá muito se difundiu o ensino superior, então as pessoas passaram a ter muito acesso e hoje a gente tem aí muita gente com formação, mas sem espaço para atuação no mercado de trabalho que foi escolhido como profissão. E aí as coisas estão se invertendo um pouco mais, então não está agora, estamos numa tendência de não importar tanto a sua formação, desde que você esteja preparado para desempenhar as funções que aquela profissão que você escolheu sejam necessárias para ela. Então, mais do que ter o conhecimento técnico, o conhecimento, saber o que fazer diante de uma situação, o enfermeiro, por exemplo, além dele saber como atuar na questão da enfermagem, ele precisa de outros fundamentos, de outras condições que o façam atuar de maneira com excelência, Então isso se aplica a todas as profissões. O professor, por exemplo, também. Não basta o professor saber dar aula, não basta o professor aprender os conteúdos e passar para o seu aluno. Estamos num outro momento, uma nova sociedade se formou e novas demandas foram postas. Então cada vez mais vai se modificar as necessidades profissionais. Então algumas mudanças que eu vou citar aqui hoje, que são mudanças que terão espaço no mercado de trabalho. Primeira delas, pensamento crítico, analítico e inovador. Hoje em dia, as pessoas precisam ter esse tipo de pensamento, esse tipo de capacidade de inferir, de dar novas ideias, de pensar, de raciocinar de forma crítica, não aceitar tudo goela abaixo, ter um posicionamento, saber se posicionar sem prejudicar ninguém, obviamente, mas ter uma postura, ter uma ação ética, uma ação consciente, uma ação reflexiva, não tomar atitudes de cabeça quente, sem pensar, sem raciocinar. Não, o novo profissional precisa ter essa capacidade de organização do pensamento e de executá-lo de uma maneira crítica e consciente. Segundo ponto muito importante, flexibilidade cognitiva e aprendizagem ativa. Por quê? O ser humano ele não sabe tudo, ele é limitado, mas ele pode aprender tudo, Então, esse novo funcionário, esse novo profissional precisa estar apto a aprender o tempo todo coisas novas e estar flexível para isso. Precisa ter essa flexibilidade cognitiva, ou seja, se abrir para novos aprendizados, saber além daquilo que ele já sabe, saber além do que a sua profissão, a sua função exige. Precisa estar além, Terceiro ponto, muito importante, criatividade, originalidade e iniciativa. Acho que esse ponto aí é um dos principais, que eu percebo que os gestores têm essa necessidade de pessoas proativas, pessoas que saibam se posicionar, que pensem lá na frente, que tomem decisões, que tenham uma atuação concreta, sem ficar dependendo o tempo todo de chefe, de superior, dar ordens, mandar. A pessoa ela é capaz de cumprir a sua função e, se possível, auxiliar o colega que tem dificuldade em algum ponto, pensar uma coisa nova, pensar um processo novo. Tudo
para que funcione melhor o seu ambiente de trabalho. Ele traz inovação, ele traz ideias, ele traz criatividade, ele propõe coisas diferentes, né? Então trabalha junto pela equipe, tem essa posição aí grupal. Um outro ponto, resolução de problemas complexos. Esse novo profissional precisa saber resolver problemas sem depender o tempo todo de outra pessoa. Ele tem que ser capaz de saber tomar uma decisão e, mediante essa decisão, assumir os riscos, as consequências, os pontos positivos e os pontos negativos dessa opção feita, né? Então, precisa saber resolver os problemas sem ter que toda hora consultar alguém, sem não se posicionar, ficar em cima do muro. Hoje é algo que é prejudicial. As empresas, os gestores precisam de pessoas que se posicionem, que tomem decisões e resolvam problemas, porque grandes empresas, né, locais de trabalho precisam dessa agilidade. E se tudo você ficar buscando, eu não sei, como é que eu faço isso? Não, resolva dentro das suas possibilidades, depois vamos arcar com essas condições que você optou, né? Lógico, se for algo que não é da sua capacidade, você não vai fazer, mas se for possível, resolva os problemas que são cabíveis a você. Mais um ponto importante, liderança e influência social. As empresas precisam de pessoas que têm essa postura de liderar, de saber respeitar, de saber trabalhar no grupo, estar em diferentes posições, né? Se precisar liderar, vai liderar. Tem essa influência social, se comunica, sabe se portar, conhece pessoas, tem influência, tem condições de se colocar e de se manter socialmente, de expor a sua posição com uma postura ética, com respeito e que vista a camisa da empresa, né? Que tome ali as atitudes conforme as suas demandas. E por fim, algo muito, muito importante que as empresas têm procurado hoje em dia é pessoas com inteligência emocional. O que é isso, Thalita? Assim como a gente precisa ter inteligência cognitiva do conhecimento, a gente precisa saber lidar conosco mesmo, com as nossas emoções, porque quem não sabe trabalhar as suas próprias emoções coloca em risco todo um grupo, toda uma equipe, e uma equipe que não está bem não rende bem, isso é prejudicial, né? Então, os funcionários precisam estar bem emocionalmente. Hoje a gente vê aí até empresas que auxiliam no pagamento de tratamentos psiquiátricos, tratamentos psicológicos, para que os seus funcionários estejam bem mentalmente, emocionalmente, porque um funcionário que tem essa estrutura positiva, né, da inteligência emocional, ele consegue tratar as dificuldades de uma maneira mais leve, permitindo assim que o ambiente, o clima da organização seja um clima positivo, agradável, e nada melhor do que um clima organizacional que atenda bem às demandas, às necessidades e os objetivos da equipe e da empresa. Então, gente, eu citei aqui alguns pontos que são fundamentais. Talvez você possa pensar assim, Thalita, mas tá querendo demais também, né? Gente, isso aqui são só alguns pontos que eu, como profissional e estando hoje no mercado de trabalho, percebo que é a demanda que tem sido posta e que cada vez mais será exigida no mercado de trabalho. Então, se você tem essas qualidades, elas são um diferencial para o seu posicionamento e para a sua inserção no mercado de trabalho. Lógico que nem todo mundo vai conseguir desenvolver todas essas funções de maneira ideal, mas a gente tem que tentar o máximo possível nos munir, né, dessas qualidades, além de uma boa formação, lógico, para que a gente obtenha sucesso e melhores resultados no nosso trabalho, né? E o trabalho hoje faz parte da vida de todo mundo, às vezes até mais do que a gente gostaria ou deveria. Então a gente precisa estar bem, se sentir bem e trabalhar bem esses pontos para que a gente consiga se destacar aí, tá bom, gente?
Então fica algumas diquinhas, espero ter sido útil. Você que está aí buscando um espaço no mercado de trabalho, assista o vídeo, compartilhe com quem você achar que pode interessar. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!